Olá, bom dia. Estamos hoje, quinta-feira, 16 de junho, feriado de Corpus Christi. Então, gravando uma aula, né? A aula que seria hoje à noite e na qual nós iríamos, então, trabalhar a equação do plano. Então, vamos lá. Vamos compartilhar o material. O material está disponível no Moodle para vocês, né? Então, compartilhando. Estamos aqui. Então, nós vamos trabalhar a equação do plano. Então, primeiramente, nós vamos definir aqui o sistema cartesiano, né, para o x, y, z, aqui apenas para nós identificarmos quais são os eixos, né, quais os eixos que nós vamos estar, quais os eixos que nós temos. Vou pegar aqui a caneta. Então, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, e aqui é o eixo Z. Então, identificado os três eixos, vamos ver as seguintes situações. Quando eu tenho o plano cuja equação é x igual a 2, o que eu tenho? Eu tenho o plano, né? Esse plano é o plano onde de todos os pontos no qual a abscissa vale 2, ou seja, isso aqui é um conjunto de todos os pontos, mas esses pontos têm abscissa igual a 2. Então, no gráfico, né, ele forma uma parede, né, em que passa exatamente em x igual a 2. Então, ele é um plano que ele é paralelo ao eixo y, ou seja, ele é paralelo ao eixo y, né, e paralelo ao eixo z. Né? Então, ele é uma parede que se constrói de frente para o y e para o z. Né, com uma distância de duas unidades, né, ou seja, ele tem uma distância de 2 unidades do eixo y e do eixo z, né, ou seja, que a abscissa é 2. O mesmo vale se nós observarmos o plano y igual a 2. É o conjunto de todos os pontos no qual a ordenada, né, o y é igual a 2. E aí nós temos, então, um plano que é paralelo ao eixo x, ele é paralelo ao eixo z, né? E a distância desses eixos é 2. Né? Então, também é como se estivesse construindo uma parede de frente para o x e para o z. E da mesma maneira, nós temos o plano z igual a 2. Esse plano z igual a 2, ele é um plano que é paralelo ao eixo x e paralelo ao eixo y. Ele é o teto, né? Ele está acima desses planos. E a distância dele é 2, ou seja, é como se eu tivesse um teto de altura 2. Bom, nesses três planos, eles têm uma característica muito interessante, que é o vetor normal. Esse vetor normal, ele é um vetor que ele é perpendicular ao plano. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no ponto 2, né? Se eu pegar um vetor que é perpendicular a esse plano, né? Aqui eu teria infinitos vetores perpendiculares ao plano. Eu poderia desenhar em vários lugares. Eu poderia desenhar aqui um vetor perpendicular ao plano. Aqui, desenhei aqui. Né? Mas qual seria o vetor perpendicular ao plano quando eu desenho aqui, que vem à nossa mente? Que é o mesmo vetor que poderia estar aqui. É o vetor I, né? É o vetor I, que é o vetor base do eixo X, né? A unidade do eixo X. Então, a gente vê que esse vetor I, ele é perpendicular ao plano, né? Então, se eu colocar aqui, perpendicular ao plano. Todos eles aqui eu tenho, né? Como exemplo de vetor normal, o vetor I. Aqui é a mesma coisa. Como eu tenho exemplo de vetor normal, né, perpendicular, eu tenho o vetor J. Né? Então, pode ser que eu tenha um vetor J perpendicular ao plano. Né? Que é lembrando, né? Aqui eu desenhei um pouco
um j um pouco maior, mas o vetor j, né, ele tem módulo 1, né, e ele é a base do eixo y. Da mesma maneira, aqui eu posso ter o vetor k, né, que ele é a base do eixo z. Então, eu posso ter infinitos vetores, né, que são perpendiculares ao plano, né, infinitos vetores normais a esse plano. Tá. Agora, plano que ele é oblíquo, né, ou seja, eu torci ele um pouquinho, né? Esse plano oblíquo, ele vai ter equação x mais y igual a 2. Né? Então, ele depende de x e de y, mas ele é independente para z. Ou seja, esse plano, ele tem o z a qualquer cota, mas o x e o y, eles têm uma relação de dependência, né, que é dada por essa equação. Então, formou esse plano. Esse plano, ele também tem um vetor normal. Só que agora não é o i, não é só o i, não é só o j, não é só o k, é uma combinação deles. Vamos falar de quem é esse vetor. É um vetor que ele é, né, também perpendicular, porque o vetor normal ao plano, ele é perpendicular, né? E aqui, se eu olhar o plano de cima, é como se eu estivesse olhando o plano de cima, né? Eu vou verificar também o vetor normal, né? Ele vai estar aqui, e ele forma um ângulo de 90 graus com o plano, né? Então, eu olhando de cima, eu consigo enxergar o plano e o vetor, né? E verificar essa ortogonalidade. Então, o que caracteriza um plano é o vetor normal. Então, por exemplo, agora eu botei o x, y, z, ou seja, agora, nesse plano, eu tenho x, y, z, todos eles interligados, né? E a soma das coordenadas vai ser 2. Então, agora eu tenho um vetor normal a esse plano, né? Que também vai ter agora um i, vai ter um j, vai ter um k, né? E ele também é perpendicular ao plano. Então, o vetor normal, ele é perpendicular. Ele forma um ângulo de 90 graus com o plano. Então, qual é a cara do vetor normal? Aqui nós temos a carinha do vetor normal, né? Então, ele é um vetor que ele vai ter uma componente para i, uma componente para j, uma componente para c. Qualquer um deles tem isso. Só que nos exemplos anteriores, né, só tinha i, ou só tinha j, ou só tinha c. Né? E aqui, nesse caso, a gente vai ter um vetor normal que tem o i, tem o j e tem o k. Certo? Então, o vetor normal, ele é sempre perpendicular ao plano. Então, é isso que caracteriza o plano. E é a partir do vetor normal que nós vamos começar a investigar o plano e obter uma equação para o plano. Então, se eu tenho um vetor normal que é dado, né, por n igual a i mais bj mais ck, e eu tenho um plano, eu tenho um ponto. Então, para obter a equação do plano, eu necessito conhecer o vetor normal, eu necessito obter um plano, obter um ponto. Então, tenho o vetor normal, tenho o ponto, então eu posso obter a equação. Então, eu vou supor um ponto qualquer, do plano. Então, está aqui o vetor normal, está aqui o ponto conhecido e está aqui o ponto qualquer. Então, o que nós sabemos? Né, lá do produto escalar, que se o vetor normal ele é perpendicular ao plano, então ele é perpendicular a qualquer vetor do plano. Né? Então, se ele é perpendicular ao plano, ele é perpendicular a qualquer vetor do plano. E quando dois vetores são perpendiculares, então o produto escalar entre eles é zero. Então, essa aqui é a premissa para obter a equação do plano. Então, desta maneira, nós temos o seguinte. Né? Então, nós temos um vetor, né? Eu tenho n vezes p até p0. Então, o n é quem? O n é o ai bj mais ck. Vezes, quem é o p? Bom, o p é o x. Né? Então, lembrando que p é x, y e z.
E o P0 é o conhecido, x0, y0 e z0. Então, eu vou ficar com x menos x0 para i, mais y menos y0 para j, mais z menos z0 para k. Então, esse daqui é a multiplicação que nós vamos fazer. E isso tudo tem que ser igual a zero. Então, vai acontecer o seguinte, eu vou ficar com a vezes x menos x0, x menos x0, mais b vezes y menos y0, né? Lembrando que isso aqui é um produto escalar, c vezes z menos z0. E isso aqui tem que ser igual a zero. Então, eu vou ficar do lado de cá, ax mais by mais cz. Eu deixei do meu lado esquerdo, né? O a, o x, o y e o z, né? Que são o x e o y, que são as componentes de qualquer ponto do plano. E do outro lado, que vai ser que vão ser números, né? O a gente conhece e o x0 a gente conhece. Então, vai ficar a vezes x0. Vai ser negativo, então vai ficar para ax0. Do outro lado, vai ficar bx0 mais by0, né? E do outro lado, mais cz0. E este parâmetro aqui, e como o a é conhecido, o x0 é conhecido, o b é conhecido, o y0 é conhecido, o z é conhecido, o z0 é conhecido, ele vira um número, né? O d. Então, nós temos a equação do plano. Então, esta aqui é a equação clássica do plano, que ela é obtida a partir de um produto escalar e carrega, a informação que essa equação carrega é a perpendicularidade entre o vetor normal e qualquer vetor do plano. Então, vamos ver o seguinte, como é que nós trabalhamos isso, né? Então, eu tenho um plano, tenho a equação de um plano que contém um ponto A, né? Ou seja, eu tenho um ponto e eu tenho um vetor. Então, eu tenho como dados de entrada o vetor, né? E eu tenho como dados de entrada também o ponto. Então, tenho dado de entrada o vetor. E eu tenho como dado de entrada um ponto. E esse ponto é um ponto do plano. Ponto A do plano. Tá. E aí ele vê o seguinte, ele pede o seguinte, né? Determine a equação do plano que contém o ponto, cujo vetor n é normal. Tá. Então vamos ver o seguinte. Antes de partir para o segundo problema, vamos ver isso aqui. Então, nós queremos obter a equação do plano, né? Tá aqui. Essa é a equação que nós queremos. Bom, o que nós sabemos? O que nós vimos? Que o vetor normal, quais são as componentes do vetor normal genérico? As componentes do vetor normal genérico são AI mais BJ mais CK. Então, o que nós vamos concluir? Se esse aqui é o meu vetor normal genérico, né? E do vetor normal genérico nós obtemos a equação do plano. Então, quem vai ser o A? O A vai ser 3. Quem vai ser o B? O B vai ser 2. E quem vai ser o C? O C vai ser menos 1. Então, ó, da onde que saiu esse 3? O 3 é o A. Da onde que saiu o 2? O 2 é o B. E o menos 1 é o C. Então, nós já temos que a equação vai ser 3x mais 2y menos e igual a d. Agora, a questão é, quem é o d? Bom, conforme nós vimos lá na dedução da equação do plano, o d ele vai depender do ponto que foi dado, né? Qual o ponto que foi dado? Foi dado o ponto 2, menos 3 e 5. Então tá, então eu vou substituir, né? Para descobrir o valor do d, eu vou substituir o valor, né, de x na equação, então vai ficar 3 vezes 2. Aqui era menos 3, então vai ficar 2 vezes menos 3.
Está aqui, 2 vezes menos 3. E 5 vezes, ou melhor, e 5 no lugar do z. Então, vai ficar menos z aqui. Então, ficou 6 menos 5, ou seja, menos 5. Então, a equação final do plano é 3x mais 2y menos z igual a menos 5. Então, esta equação aqui é a equação do plano, que tem como vetor normal 3i mais 2j menos k, e que contém o ponto A. Então, a questão, antes de passar adiante, é interessante verificar o seguinte, que se eu pegar esse ponto A e substituir no lugar do x, do y e do z, eu vou obter o menos 5. Então, vamos ver aqui o seguinte, ele pede para verificar se o ponto 1, menos 1 e menos 4 pertence ao plano de equação. Então, será que esse ponto aqui pertence a esse plano? Vamos ter que descobrir. Como é que eu vou fazer? Eu vou substituir cada uma das coordenadas. Aqui está o x, aqui está o y, e aqui está o z. Eu vou substituir na equação. Então, eu vou substituir. Vai ficar 3 vezes 1, 2 vezes menos 1 e menos 4. Fazendo a continha, o que eu vou obter? Que 5 é igual a 5, né? Ou seja, aqui é menos 5. Né? Ele fechou com menos 5? Não, né? Aqui vai ficar, aqui ele vai fechar assim, e aqui vai ser igual a menos 5. Será que esse ponto pertence ao plano? Não, ele não pertence. Né? Aqui eu vou ter que pertence, porque eu esqueci, não veio menos 5, né? Nós vamos arrumar aqui. Então, o ponto que não pertence, né? Ele não pertence ao... Não pertence. Tá, então, vamos compartilhar. Então, o ponto não pertence. Então, tá. Então, o ponto P ele não pertence ao plano. Desta forma, né, nós conseguimos, então, verificar se um ponto pertence ao plano. Se a igualdade fechar bonitinho aqui, sim, aí ele pertence. Dessa maneira, ele não pertence. Tá. Outra situação. Em caso contrário, determine os ângulos. Tá. Bom, como é que eu vou verificar se os planos são perpendiculares? Bom, a chave do plano é o vetor normal. Então, eu tenho que olhar para o vetor normal de cada um dos planos. Então, o plano, esse primeiro plano que nós temos aqui, deixa eu só pegar a caneta. Este plano que nós temos aqui, né? Qual o vetor normal desse plano? Ele vai ser 2 para i, menos j, mais 5k. Esse é o plano esse é o vetor normal desse plano. Tá aqui. Qual é o vetor normal desse plano? Né? Esse aqui vai ficar i mais j menos 2k. Tá aqui. Então, se eles são perpendiculares, se os planos são perpendiculares, então os vetores normais são perpendiculares. E o que nós sabemos sobre o perpendicularismo de vetores? Então, se dois vetores são perpendiculares, então o produto escalar entre eles é zero. Então, o que nós temos que verificar? Se eu fizer o escalar N1 por escalar N2, isso vai resultar em zero. E fazendo a continha, 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes menos 1, ou menos 1 vezes 1, dá menos 1. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Então, o que nós verificamos aqui? Que isso é diferente de zero, né? Ou seja, ele vai me gerar menos 9, e isso é diferente de zero. Então, eles não são perpendiculares. Ou seja, esta igualdade aqui, esta situação aqui não fecha. Então, concluímos que eles não são perpendiculares e que o ângulo entre esses
esses dois planos, ele é um ângulo maior que 90 graus. Tá. Então, vamos lá. Então, se eles não são perpendiculares, temos que determinar os ângulos. Como determinamos os ângulos entre planos? Bom, de novo, a chave do plano é o vetor normal. Então, o que nós temos que fazer é determinar o ângulo entre os vetores normais. Bom, o vetor normal do plano 1, o vetor normal do plano 2, então, calculado os seus devidos módulos, né? Porque nós precisamos, então, saber dos módulos para calcular os ângulos entre esses vetores. E aí nós aplicamos aquilo que nós vimos lá na aula de produto escalar, né? Que o ângulo entre os dois vetores é dado pelo arco cosseno de N1 por N2 sobre o módulo de N1 pelo módulo de N2. Então, nós já vimos que o produto escalar era menos 9, que o módulo era raiz de 30, que o módulo era raiz de 60, então eu cheguei a 132, né? 132 graus aproximadamente. O que fecha, né, perfeitamente com o produto escalar, que o produto escalar era menos 9, isso implica que o ângulo era maior que 90 graus. Ok, então, para obter o ângulo entre dois planos, né, é necessário, né, obter o ângulo entre os vetores normais, certo? Então, a chave do plano é o vetor normal. Conhecendo o vetor normal, nós conseguimos fazer muitas coisas com o plano. De novo, é o que acontece aqui, né? Quando eu sei que planos são paralelos. Bom, planos são paralelos quando eles têm o mesmo vetor normal. Então, por exemplo, aqui, ele pede, acha a equação do plano paralelo ao plano que é dado por essa equação e que passa pelo ponto 1, menos 2 e 1. Então, ele quer um plano paralelo que tem esse ponto. Bom, a primeira coisa que nós sabemos é que se os planos são paralelos, então possuem vetor normais paralelos. Então, essa é uma situação. Podendo ser o mesmo vetor normal. Então, é uma afirmação bem importante. Então, eles podem ser, os vetores normais podem ser paralelos ou pode ser o mesmo. Então, o vetor normal do plano em questão é 2i menos j mais 5k, né? Da onde que eu tirei isso? 2i menos j mais 5k. Ok. Então, na equação do plano, né, diferenciamos plano paralelo pelo coeficiente d, ou seja, os planos eles vão ter o mesmo vetor normal. O que vai diferenciar um plano do outro é o coeficiente d, né? Lembrando que a equação do plano ela tem esse formato genérico aqui. Então, o que muda é o d. Bom, pois bem, então vamos calcular d, porque aqui o d é zero. Quando eu colocar outro ponto, eu vou ter, né? Eu vou ter um outro plano paralelo a esse com outro d. Então, tá, então o coeficiente d depende do ponto do plano. Pois bem, então vamos determinar ele. Então, a gente substitui, né? Então, ficou 1. Aqui vai ficar menos 2 e aqui vai ficar 1. Fazendo a continha, eu vou chegar aqui d igual a 5. Então, o plano paralelo é 2x menos y mais 5 igual a 5. Então, o que é importante nós ressaltarmos aqui? Que eu tenho aqui um plano paralelo. Tem um plano. Esse plano é 2x menos y mais 5z igual a 0. Certo? E ele tem um plano, ele tem um vetor normal. Esse vetor normal, ele também é normal a esse plano aqui, né? Ou seja, ele também forma um ângulo de 90 graus. E qual vai ser a equação desse plano? 2x menos y mais 5z igual a 5. Então, foi isso que nós observamos. Isso aqui foi o valor dado. Isso aqui foi o que nós encontramos, ou seja, esse plano aqui ele é paralelo a esse. E esse ponto P, 1 menos 2 e 1, ele pertence a esse plano aqui. Então, vamos fazer uma outra situação. Eu tenho esse plano aqui. E aí, é o seguinte, o plano é paralelo ao plano
vou chamar de... A gente se costuma chamar os planos pela letra π. Então, vou chamar o plano π1 menos 6x mais 3y menos 15z igual a 5 é paralelo ao π2, que é 2x menos y mais 5z igual a 3. Bom, para eles serem paralelos, o que eles têm que ter? Eles têm que ter o mesmo vetor normal. Bom, então vou pegar o normal de π1, 6i, 3j menos 15k. Pegar o vetor normal de π2, 2i menos j mais 5k. São diferentes, a princípio eles são diferentes, né? Se eu for calcular o módulo, vão dar números diferentes, né? Então, não são o mesmo vetor. Isso a gente pode já ter clareza disso. Eles vão ter módulos diferentes, e se eles têm módulos diferentes, eles não são iguais. Tá. Mas nós podemos verificar se os planos são paralelos pelos vetores normais. Os vetores normais são paralelos? Não sei. Como nós podemos verificar se os vetores normais são paralelos? Bom, nós vimos isso algumas aulas atrás. Como é que a gente faz para verificar se vetores são paralelos? Bom, nós vamos avaliar cada uma das componentes. Então, o que eu fiz? Eu peguei N1 de x, dividi por N2 por N1 por N2 de x. N1 de y, N2 de y. N1 de z, N2 de z. Se a igualdade se manter, se as três igualdades forem a mesma, né? Então, eles são paralelos. Então, vamos lá. Se eu substituir 6 e 2, né? Fica menos 6 sobre 2, vai ficar 3 sobre menos 1 e vai ficar menos 15 sobre 5. O que nós vamos observar? Menos 3 e menos 3. Então, a igualdade se manteve entre as três proporções, portanto, os vetores são paralelos. Se os vetores são paralelos, como consequência, os planos também são. Então, aquilo que eu já falava anteriormente, a chave do estudo do plano é o vetor normal. E tendo o vetor normal, tudo que nós sabemos sobre vetor até agora é válido e tem que ser aplicado. Bom, por exemplo, determinar uma equação, repara aqui, ó, não é a equação, uma equação, porque um plano ele pode ser representado por várias equações. Todas elas têm uma similaridade, todas elas são parecidas, né? Todas elas vão representar a mesma coisa. Então, vamos entender por que esse uma. Determinar uma equação para o plano que contém os vetores U e V. Tá, os vetores U e V, né, eles estão nesse plano. Qual é a característica principal do plano? A característica principal do plano é a ortogonalidade. Então, tá aqui o meu vetor U, tá aqui o meu vetor V. Então, a principal característica do plano é o vetor normal, né? Então, a principal característica do plano é o vetor normal. O vetor normal, ele é perpendicular ao plano. Se ele é perpendicular ao plano, ele é perpendicular ao vetor U e ele é perpendicular ao vetor V. Então, o vetor normal, ele é perpendicular a U e perpendicular a V. Então, o vetor normal, né, isso é importante, a gente está bem claro, né, o vetor normal, né, de um plano, né, é perpendicular, né, a todos os vetores contidos no plano. Então, nesse caso, o vetor n é simultaneamente ortogonal ao vetor, olha, aos vetores, né, U e V. Então, quando eu tenho essa simultaneidade de ortogonalidade, o que nós
nós sabemos isso da semana passada, a aula passada de produto vetorial. Quando dois vetores são simultaneamente ortogonais, ou seja, quando eu tenho um vetor que ele é simultaneamente ortogonal a outros dois, então é porque ele é um produto vetorial. Então, eu posso obter o vetor n a partir do produto vetorial de U por V, porque o produto vetorial U por V vai me fornecer um vetor simultaneamente ortogonal, um vetor que é simultaneamente ortogonal ao plano. Então, tá. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer o produto vetorial? Então, vamos lá. U por V. Por que eu falei que poderíamos ter vários... poderia ter uma outra equação do plano, né? Ou seja, não é a equação, mas sim uma equação. Porque dependendo da interpretação, né, de quem está fazendo, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer V por U, né? Então, aqui eu fiz U por V. Mas por que não poderia ser V por U? Também vai dar uma equação para o plano e essa equação também representa o plano e também vai estar correto, tá? Então, o U é 1, 2 e menos 1. Então, é 1, 2 e menos 1. Opa! O V é menos 1, 0 e 1. E resolvendo, então, o produto vetorial, né? Eu vou ter 2, 0 e menos 1 para I. Menos 1, menos 1, menos 1 e 1 para J. Mais 1, menos 1, 2 e 0 para K. Ok. Então tá, então eu tenho 2 para I, menos 1, menos 1 para J, né, que vai ficar 0, mais 0 nessa diagonal e menos 2 na outra diagonal, né? Ok, então eu tenho 2 para I, 0 para J e mais 2 para K. Então, aqui. Então, eu posso tomar como vetor normal 2i mais 2k. Se eu tivesse feito, né, da aula passada, nós vimos, se eu tivesse feito v vezes u, eu ia ter menos 2i, menos 2k. Ok. Então, tá. E agora? O que nós temos? Então, nós temos que a equação do plano vai ficar 2x mais 2e igual a d. Bom, como eu vou determinar esse d, eu vou precisar do ponto. Que ponto? 2, menos 5 e menos 1. Então, vamos lá. Então, o ponto que eu tenho é 2, menos 5 e menos 1. Né? 2 mais 5 e menos 1, né? Ok. Então, vai ficar 2 vezes 2, mais 2 vezes menos 1, igual a D. Então, vai ficar 4 menos 2 igual a D. Então, o D vale 2. Portanto, a equação do plano é essa aqui. 2x mais 2e igual a 2. Tá. Escorregou aqui. Certo? Então, é muito importante, né, nós ressaltar de novo isso, que a equação do plano ela é obtida, né, a partir do vetor normal. E que qualquer vetor contido no plano gera um vetor normal diferente, né? Então, são infinitos vetores normais, por isso nós temos várias equações, temos várias formas de representar o plano, mas ela sempre vai ter esse formato, ax mais by mais cz igual a d. E retomando, né, essa questão do produto vetorial, que é a simultaneidade da ortogonalidade. Ou seja, se eles são simultaneamente ortogonais, isso chama um produto vetorial. Tá. É o que acontece agora aqui nesse problema. Como é que eu vou obter a equação para esse plano? Bom, né, eu vou obter uma equação, porque tudo vai depender de onde eu pegar o ponto, né, e da onde eu pegar os vetores.
Bom, aqui eu vou pegar como referência, eu vou pegar o ponto A, que a gente chamou de ponto A, 0, 0 e 6. E eu vou pegar desse ponto aqui, eu vou pegar de A para B e A para C. Né? Então, se eu tenho A para C, o A para C ele vai ser o ponto C, né? Que era 0, 3 e 0, menos 0, 0 e 6. Ou seja, 3 para J menos 6 para K. Eu tenho A para B. A para B, eu tenho o B para o A, ou seja, 2, 0, 0, menos 0, 0, 6. Então, eu tenho 2 para I, menos 6 para K. Ok. Então, quem vai ser um vetor normal? Bom, ele vai ser um vetor normal, vai ser um vetor normal ao plano, ele vai ser o produto, né, vetorial entre AC por AB. Ah, professor, mas poderia ser AB por AC. Também. Vai dar uma equação do plano. Então, eu vou ter I, J, K. O AC, 0, 3 e menos 6. O AB é 2, 0 e menos 6. Então, tá. Então, o N vai ficar 3, 0, menos 6 e menos 6 para I, menos 0, 2, menos 6 e menos 6 para J, mais 0, 2, 3 e 0 para cá. Beleza. Então, aqui vai ficar um N igual a menos 18 para I. Por outro lado, eu vou ficar com 0 menos 12. Tá? Para J, mais menos 6 para cá. Ok. Então, tá. Então, finalizando aqui, nós temos o seguinte, que o N vai ser menos 18 para I. Aqui vai ficar 0 menos 12, vai ficar 0 mais 12, mas como eu tenho um menos na frente, eu vou ficar com menos 12. E aqui eu vou ficar com menos 6K. Ok, então, né? Tá. Então, aqui, nós temos o vetor normal, então a nossa pré-equação é 18x menos 12y menos 6z igual a d. Então, o que acontece? Nós precisamos determinar o d. Como eu vou determinar o d? Eu vou ficar com menos 18 vezes 0, menos 12 vezes 0, menos 6 vezes 6 igual a d. Então, quanto vai ser o d? O d vai ficar menos 6 vezes 6, vai ficar menos 36. Portanto, a equação é menos 18 para x, menos 12 para y, menos 36 para z, igual a 36. Então, finalizamos aqui, mas, né, ou seja, essa aqui é a equação, é uma equação para o plano, né, para aquele plano. O que nós podemos fazer? Podemos fazer uma verificação, né? Nós usamos o ponto A como referência, mas se eu tivesse usado o ponto B, que é 2, 0 e 0, então eu substituo aqui. Será que o ponto B vai fechar menos 36? Vamos descobrir. Deixa eu só apagar aqui. Aqui ficou ruim. Então, vai ficar menos 36z igual a menos 36, né? Então, vou pegar um ponto B. O que vai acontecer? Eu vou ficar com menos 18 vezes 2, menos 12 vezes 0, menos 36 vezes 0. Isso vai ser menos 36? Vai, né? Porque menos 18 vezes 2 dá menos 36, igual a menos 36. Será que se eu pegar o ponto C, quanto é que é o ponto C? 0, 6 e 0. Então, menos 18 vezes 0, menos 12 vezes 6, menos 36 vezes 0, isso é igual a menos 36? É, né? Menos 36 igual a menos 36. Então, realmente, nós temos uma equação do plano, ou seja, nós temos uma equação do plano, né? Que
pega todos os pontos desse plano. Eu poderia ter pego outra situação, poderia ter pego de B para C e B para A, nós teríamos uma equação do plano, bem parecidinha com essa, e que também representaria bem os pontos. Eu poderia ter tido uma outra equação do plano se eu tivesse feito AB vezes AC. Nós teríamos daí aqui, né, mais 18, mais 12, mais 6. Enfim, né? Mas fazendo tudo, né, nessa lógica bem certinho, nós temos uma equação do plano que consegue representar bem os pontos do plano, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Vamos finalizar aqui. E nós temos, então, alguns exercícios lá para serem feitos. Bom feriado a todos. Nos vemos na próxima semana.